Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 11, que tem por título A Mulher Adúltera. Diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Até aqui. Uma passagem muito interessante, né? Já ouvi vários comentários sobre essa passagem, várias pregações deste ato que aconteceu ali. Os escribas e fariseus viviam tentando achar oportunidade para acusarem Jesus, para o pegarem em alguma falha, para terem de que o acusar. E mais uma vez nessa passagem, nesse acontecimento, eles tentaram isso, porque na lei de Moisés dizia isso: a mulher que fosse pega em flagrante adultério, adulterando, cometendo este ato, pela lei de Moisés ela deveria morrer apedrejada, deveria ser apedrejada. Então eles a levaram ali, né, e para ver o que Jesus diria, para ver se ele iria contra a lei de Moisés, se ele iria quebrar a lei de Moisés, para terem de que o acusar. Então Jesus vira para eles, né, e pergunta, né, depois de estar ali calado durante um tempo, e eles insistindo, perguntando, querendo que ele dissesse alguma coisa, ansiosos para que ele cometesse um deslize. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, na sua sabedoria divina, lhes pergunta: aquele que dentre vós está sem pecado, aliás, ele não pergunta, ele só faz uma colocação para eles. Aqueles que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E ele se inclina e volta a escrever na terra. Fica só esperando, porque eles sabiam ele sabia que nenhum deles teria coragem de atirar uma pedra contra aquela mulher, porque todos tinham pecado. Então, quando ele se levanta, não tem mais ninguém, só ele e a mulher. E ele pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém. Então ele diz: nem eu tampouco te condeno. É interessante quando ele diz assim, nem eu tampouco, ele quis dizer assim: nem eu, que sou santo e perfeito e eu poderia te condenar, eu te condeno. Nem eu que poderia te condenar, eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu quero focar muito nessa última parte. Vai-te e não peques mais. É tão interessante que Jesus falou que ele, que poderia condená-la, ele não a condenaria. Mas é interessante que ele fala para ela ir, mas não pecar mais. Ou seja, ele diz assim: vai, continua a tua vida, vive a tua vida, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, mude a sua conduta, mude a sua maneira de viver. Você vivia em pecado, foi pega cometendo pecado. Agora vai, você não vai ser condenada pelo seu pecado, pelos seus pecados. Mas a partir de agora, não peques mais. Não continue cometendo pecados. Ou seja, converta-se, santifique-se, mude a sua vida. Eu entendo aqui, pessoal, que os nossos pecados, antes de nos arrependermos, de nos convertermos, realmente são perdoados, são apagados, mas se nós continuarmos pecando, levando uma vida de pecado e achando que isso está normal, aí sim pode vir condenação sobre nós.
Nós temos que mudar a sua conduta. Nessa passagem, nesse diálogo com essa mulher, Jesus deixou isso bem claro. Ele poderia ter falado para ela assim, ó, vai-te e peque só de vez em quando. Você pode ir, continua a sua vida e pecar hoje e amanhã, depois você não peca, depois você peca de novo. Ele poderia ter dito isso, peque de vez em quando, mas não. Ele foi bem claro, não peques mais. Daqui eu entendo isso, pessoal, que nós não devemos nos acostumar com o pecado e achar que ele é normal. Temos que nos santificar e lutar contra o pecado. Lutar para deixar de cometer pecados. Até mesmo porque a palavra de Deus aqui também no livro de Hebreus, né, aqui no capítulo 10, começando aqui no versículo 26, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui deixa bem claro, meus irmãos, se continuarmos pecando, se não mudarmos a nossa conduta, a nossa vida, depois de termos conhecimento da verdade, depois de conhecermos Jesus, já não vai restar mais sacrifício pelos pecados, se nós não mudarmos a nossa conduta. Jesus, quando disse para aquela mulher, vai-te, não peques mais, ele deixou bem claro isso. Mude a sua conduta, mude a sua vida. Você tem que deixar de pecar. Não peques mais. Definitivamente não peques mais. Nós somos pecadores, cometemos falhas, pecamos, sim, mas por deslize, não por uma prática de vida, não por um hábito de vida. Quando pecamos, pecamos conscientemente, como um hábito, já não resta mais o sacrifício pelos pecados, mas só a expectativa de juízo e de inferno. E Deus vai trazer a vingança. Aqui diz, minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança para aqueles que assim procederem. Ele julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é amor? Sim, Deus é amor, Deus nos ama. Mas Deus também é juízo. E para aqueles que não viverem dessa forma, Ele vai trazer juízo, mesmo nos amando. O fato de trazer juízo não quer dizer que Ele nos ame. Um pai que ama o filho, ele traz juízo sobre o filho, ele traz disciplina, correção e castigo sobre o filho que ele ama. Justamente porque ele ama, ele procede assim. Se ele não amasse, ele deixaria o filho viver de qualquer maneira, de maneira errada, de maneira tortuosa. Assim é Deus. O amor de Deus, infelizmente, está na visão de muitos, está sendo convertido em algo banal. Que Deus ama, Deus ama, Deus ama, Deus não condena, Deus não julga. Eu não vejo assim. Aqui fala claramente que vai vir juízo sobre aqueles que não mudarem a sua conduta. Então devemos refletir. Deus julgará o seu povo. Deus vingará sobre aqueles que não procederem dessa forma. Então eu quero deixar aqui esta mensagem para que nós possamos refletir sobre isso. Mudar a nossa conduta. Abandone os pecados que você tem cometido. Abandone. Se você tem praticado e vivido nas obras da carne, abandone. Porque se você diz que conhece a Jesus, que você é um cristão, você professa o nome de Jesus, mas você continua pecando, você é um mentiroso. A Bíblia diz isso. Seremos mentirosos. Se você pratica as bebedices e acha que está tudo normal, que Deus está aceitando isso, que Deus é amor e que Ele vai te perdoar, que Ele está aceitando isso, você pode estar vivendo um engano. Bebedices, as outras obras da carne, fornicação, mentira, idolatrias, feitiçarias, todas as obras da carne que são pecados, a Bíblia adverte que não entrará no reino de Deus aquele que pratica tais coisas. Deus ama todos nós, mas Ele quer mudança, porque senão, mesmo nos amando, Ele vai trazer juízo sobre nós. O amor dele não vai impedir que Ele traga juízo sobre aqueles que não mudarem de vida. Pelo contrário, justamente o amor dele vai fazer com que Ele traga juízo sobre nós. O sacrifício de Jesus na cruz é uma prova disso.
Mesmo amando o seu único filho, santo, ele o mandou para morrer no nosso lugar, para se fazer maldito em nosso lugar e morrer a pior morte que tinha, que era a morte de cruz. Mesmo amando Jesus, ele trouxe todo um juízo sobre Jesus, um juízo que era para nós, uma condenação que era para nós, foi jogada sobre Jesus. Daí para nós vermos que Deus é amor, mas Deus é justiça e juízo. O amor de Deus vai fazer com que ele traga juízo sobre os filhos da desobediência. E se nós professamos o nome dele e mesmo assim vivemos em desobediência, pecando, somos mentirosos e o juízo virá sobre a nossa vida. Então fica aqui um conselho: mude, abandone as obras da carne, abandone o pecado, mude a circunstância da sua vida. Vai-te, continua a sua vida, mas não peques mais. Não peques mais. Jesus traz sobre você o perdão, ele tem misericórdia, ele tem a graça, ele traz sobre você o perdão. Mas é necessário que você mude de vida, que você se converta, que você realmente se arrependa e mude. Porque se você continuar cometendo sempre os mesmos pecados e achar que Deus vai ficar sempre perdoando, é perigoso pensar dessa maneira. O juízo vai vir. Então que possamos refletir, colocar a nossa vida diante de Deus, é tempo de reflexão. Acontecendo tantas coisas no mundo todo, né? Tantas tragédias, tantas coisas. É chegado o tempo de mudarmos de vida e de nos consertarmos diante de Deus. Todos nós, aqueles que estão dentro de igrejas, que se dizem cristãos, mas que estão vivendo vida de pecados, às vezes estão adulterando, mentindo, roubando, fornicando, estão dentro de igrejas como se estivesse tudo bem, estão levantando mãos como se estivessem adorando a Deus. Isso é perigoso. A Bíblia diz: ninguém vos engane, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso também ele ceifará, ele colherá. Se você planta para a carne, da carne você vai colher para a corrupção. Se você planta para o Espírito, do Espírito você vai colher vida. Mas tem pessoas que estão vivendo no engano, por falta às vezes de exortação. Temos que exortar uns aos outros. Aqui humildemente estou exortando vocês, exortando a mim mesmo, que preciso viver a cada dia essa palavra. Que possamos então estar com o temor de Deus em nosso coração. Temor e tremor diante daquele que tudo executa. E que possamos parar de pecar, meus irmãos, não por medo da consequência do pecado, não por medo de Deus pesar a mão sobre nós, mas deixar de pecar por amor ao único Deus soberano. Porque se deixarmos de pecar por medo de consequências, isso é muito mesquinho, é muito baixo. Agora, se deixarmos de pecar por amor ao Deus Todo-Poderoso, isso sim é muito nobre. Fica aqui a dica, fica aqui um conselho e que possamos refletir sobre isso, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.